Paz e amor para todos nós. Queridos amigos, sempre procurando alguma coisa, alguma palavra que possa esclarecer a muitos, porque existem muitas pessoas por aí afora que se param. Mas por que está acontecendo essas coisas todas? É o fim do mundo, uns falam. Nossa, quanta coisa horrível, horrorosa. O homem parece que em vez de ir para frente está indo para trás. E muitas coisas que precisam ser explicadas, porque nós já estamos na hora, num presente momento, de aprendermos e entendermos isso. Não somos mais aqueles velhos homens, nós temos que ser novas pessoas, novas cabeças, para encarar esses entendimentos. E, como tal, estamos ainda falando sobre a reencarnação, por que que nós nascemos, por que a necessidade, né? E uma explicação para a pessoa entender o que acontece e por que acontece. Evidentemente, Jesus não poderia ser entendido pelos homens rudes de sua época messiânica quanto ao conteúdo esotérico dos seus ensinamentos morais e científicos. Mas o homem do século XX, que nós estamos, já alcançou o controle de inúmeras forças ocultas poderosas, como a energia nuclear, inclusive o domínio de computadores, robôs e ultimamente a conquista da Lua. Então, já pode aperceber-se da contextura esotérica da maioria dos textos evangélicos. Na época de Jesus, a materialidade dominava francamente, e o espiritismo eivado de superstições e ritos fatigantes só comprovava certa autenticidade através de alguns iniciados mais perseverantes, que sabiam a verdade de que o animal se transforma em homem e o homem se sublima num anjo. Jamais o divino mestre seria entendido e levado a sério, caso pretendesse exigir do seu povo a mesma interpretação que hoje pode ser acessível ao homem moderno e enriquecido pelos conhecimentos técnicos e científicos que nós estamos vendo. O reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam, cujas palavras de Jesus aludiam mais propriamente a um acontecimento específico de conversão ou metamorfose espiritual. Isso é fruto de uma decisão inexorável que só acontece às criaturas espiritualmente preparadas e decididas a romper os liames inferiores que ainda prendem o seu espírito às paixões, aos vícios gerados na imantação ao corpo físico. O espírito do homem efetua a sua ascensão lenta e demoradamente, vivendo estágios espirituais que o preparam através das vidas carnais educativas. Mas comumente, ele só alcança a sua definitiva libertação no momento de súbita violência, em que, dominado por sublime impulso, então rasga o véu da vida ilusória da animalidade. Lembra a flor que, depois de um longo período de gestação à luz criadora do sol, entreabre-se de chofre, sem quaisquer etapas gradativas. O conceito evangélico em exame lembra sempre o sentido de todos os empreendimentos e criações que, após vencerem demorados períodos preparatórios e de amadurecimento interior, então eclodem em sua etapa final, num arremesso súbito e violento. O espírito do homem também desperta
e desenvolve-se, vida por vida, através da concentração íntima, da síntese dos experimentos educativos que efetua nos mundos físicos e são os ativadores da maior amplitude da consciência sideral. Então, nós falamos numa situação que tudo precisa ser explicado, gente. Tudo precisa ser falado, né? E assuntos, por exemplo, como que eles sempre estão perguntando se as religiões, as instituições espiritualistas, né? E cujos adeptos consideram o corpo físico, a vida material, apenas uma vivência inferior e menos desejável, né? Os mais rigorosos, então, apregoam o culto exclusivo do espírito enquanto lançam o anátema inexorável de que a matéria não vale nada. Então, essa pessoa, esse ser que perguntou, estava ainda querendo entender sobre essa parte, né, do corpo, da encarnação, que a gente necessita de um corpo, né, uma parte material para o espírito vir. E ele necessita também do perispírito, que é o envoltório do espírito, porque senão ele não reencarna. Então, é dito então que há muitas noções censuráveis de alguns credos religiosos, ou mesmo de certas escolas espiritualistas, embora elas combatam o excessivo racionalismo negativo dos materialistas. Vocês estão vendo? Então, muitas dessas escolas, porque existe, gente, vários lugares onde se reúnem grupos, conforme já foi falado bem no começo, e a finalidade deles é debater sobre esses assuntos que param, que um fala uma coisa, outro fala outra, não chega num acordo. Então, eles se reúnem. E mesmo assim, eles encontram dificuldades de entender, de chegar num termo. Então, exalta apenas o espírito porque é a entidade autêntica e imortal, mas estigmatizam incondicionalmente o próprio corpo físico, como sendo causador de nossos desequilíbrios. É evidente que tais sacerdotes, pastores, doutrinadores ou expositores espiritualistas ainda não se perceberam do verdadeiro sentido do corpo carnal do homem. Ele não é propriamente um objeto ou veículo independente do espírito, mas é a reprodução exata do perispírito através da câmara de materialização, que é o útero da mulher terrena. O organismo físico, embora em sua configuração humana, abranja os traços fisionômicos, o temperamento ancestral e até os cacoetes herdados biologicamente da parentela consanguínea, é a projeção material do próprio espírito eterno, operando através do seu perispírito. Então, expressa a vontade, o desejo, o temperamento, os sonhos e as ideias do seu próprio dono espiritual. Não é um instrumento isolado que após o uso diário pode ser pendurado no cabide ou guardado cuidadosamente numa caixa de ferramentas, mas é o instrumento vivo que revela a natureza perispiritual do homem, o qual ali se reproduz sobre um novo disfarce encarnatório. Assim como há certa semelhança entre pinheiros, coqueiros ou demais árvores da mesma família vegetal,
isso também acontece na uniformização física do espírito encarnado e jungido à consanguinidade de certa família. Em face dessa ancestralidade biológica, ele traz no seu aspecto anatômico e fisiológico algo pertencente ao conjunto carnal de que se serviu para conseguir a sua materialização na Terra. É a semelhança física. E a semelhança física ainda se acentua em toda a parentela, porque os membros ou unidades do conjunto ainda são atraídas por força da própria afinidade espiritual, ou então imantados por emoções e paixões parecidas. Em consequência, é muito criticável o conceito raso e ingênuo esposado por certos espiritualistas e até mesmo religiosos que, desavisados da realidade espiritual, pontificam que a matéria não vale nada. Talvez ignorando que as formas do mundo físico nada mais são do que os modos da energia condensada, como explicou Einstein, exalta o espírito e condena a matéria, que é uma expressão densa da própria energia. Aliás, o espírito também não se modifica apenas por mudar de habitação energética, assim como o bandido não se torna um santo trocando de apartamento. Quer esteja encarnado ou desencarnado, ele cultua as mesmas virtudes ou pratica os mesmos vícios inerentes às suas experiências vividas, porque manifesta através da carne o próprio acervo de sua personalidade a caminho do anjo. Então, vocês estão vendo uma boa explicação a respeito da nossa carne, da nossa parte carnal. O espírito do homem, em sua essência fundamental divina, é perfeitamente sadio, porque sendo uma centelha de luz proveniente de Deus, jamais poderia tornar-se enfermiça. No seio de Deus, o espírito do homem é a fagulha virgem, que num dia ou em certo tempo principia a vibrar interiormente, desperta, pouco a pouco, a sua individualidade pela consciência de existir. Ele não desenvolve a sensibilidade e a noção de saber, tanto quanto mais participa e se. Então, ele desenvolve essa sensibilidade, tanto quanto mais participa e se relaciona com o curso educativo da vida material. Então, vocês estão vendo, em face do conceito da própria lei divina de que não se perderá uma só ovelha do aprisco do Senhor, todo espírito equivocado sobre o seu reajuste e a corrigenda no tempo certo, até vibrar com a harmonia perfeita e ajustar-se definitivamente à linhagem angélica. Então, isso dizendo para aqueles espíritos que cometem erros e que ingenuamente fazem coisas pensando que é por aí, e que então está dizendo que haverá essa corrigenda, esse reajuste, né, por intermédio das diversas encarnações que nós temos, gente. Então, por isso é que muitos seres do lado de lá ficam desesperados à procura de uma reencarnação, porque ele sabe que quanto mais ele encarnar, quanto mais ele viver, quanto mais ele aprender, se aprimorar,
ele irá sempre evoluir. E é por isso que as mães, né, devem se conscientizar disso, né? Deixar vir, e sendo que possível, logicamente, um ser que também, como ela, precisou reencarnar, precisou vir ao mundo para aprender, para se aprimorar e para retificar as coisas erradas que todos nós sempre fazemos. Todos nós. A fim de facilitar a conscientização do espírito para distinguir os valores positivos ou mesmo evolutivos para o progresso dos valores negativos ou contrários ao progresso, a administração sideral da Terra então convencionou a classificação dos primeiros como virtudes e dos segundos como pecados. Assim, todas as ações criativas de favorecimento espiritual são virtudes, porque aceleraram a ascese angélica do homem, enquanto que o lastro inferior da normalidade simboliza os pecados que devem ser superados. Pecado, portanto, é um estado de desequilíbrio, de defasagem com a lei suprema, enquanto que a virtude significa a vibração na mesma fase para a metamorfose sideral, tendo por meta o progresso. Quando o espírito ultrapassa o limite do bom senso pela prática de atos nocivos, ele causa retardamento indesejável da sua própria ascese espiritual. Mas à medida que o homem sabe de onde vem, para onde vai, submissa, confiante, e a voz interna que lhe intui quanto à senda espiritual correta, ele também acelera a sua caminhada para o mais breve ventura eterna. Quando o espírito cursa sensata e proveitosamente a estrada educativa da vida física, ele então gera um karma de efeito tranquilo, a qual lhe proporciona no futuro uma vida pacífica e proveitosa. Mas se negligencia, se revela quanto à lei da segurança espiritual, precisa sofrer a retificação compulsória que lhe tolhe os movimentos perigosos e pecaminosos, até aprender a controlar as paixões e os vícios que o imantam a matéria e lhe impede a feliz vivência angélica. O espírito do homem, em essência, é uma centelha ou chama de luz tão vinculada ou participante de Deus como a gota do oceano. Sem dúvida, por força de sua origem divina, jamais ele poderia adoecer ou regredir em sua natureza ígica eterna. Mas ao iniciar a individualização ou conscientização no universo, precisa construir um arcabouço para a sua ação, em que o identifique particularmente entre os demais seres do mundo. Assim, quando principia a relacionar o seu interior espiritual com o exterior, energético ou físico da vida, nos mais diversos planos e latitudes do cosmos, a fim de sentir e saber conscientemente, essa fagulha virgem e lucífera necessita de um medianeiro ou veículo de eficaz comunicação. Através de séculos, milênios de experiência, efetuadas lenta e incessantemente,
o espírito vai plasmando os elos de comunicação e que num descenso vibratório lhe permite agir na lentidão vibratória da matéria e simultaneamente no seu próprio real campo espiritual. Trata-se, portanto, de um instrumento de intercâmbio com todos os fenômenos e acontecimentos que ocorrem em sua intimidade e também no ambiente em que se relaciona, manifestando-se nas incessantes e sucessivas vivências em planetas cada vez mais evoluídos e aprimorados. O espírito, então, organiza essa roupagem ou centro consciencial eterno, gravando, compondo o acervo de sua memória no tempo e no espaço, à guisa de indestrutível e progressivo videotape. E aqui, acabando então essa parte que nós estamos falando, né, sobre aquilo que Jesus disse, de que ninguém pode vir ao reino de Deus se não nascer outra vez. Então foi sendo explicado que a necessidade da reencarnação. E para nós reencarnarmos, nós necessitamos de um veículo chamado perispírito. E que ele durará por tanto quanto tempo quanto for necessário, que enquanto nós tivermos que reencarnar em mundos físicos de provas e expiações e de regeneração, nós vamos necessitar do perispírito. Não vou demorar nesse assunto, porque tem bem lá no começo só sobre o perispírito e também de outros corpos. Então, se alguém tiver necessidade, que veja e que escute aquilo que é falado desse maravilhoso veículo espiritual, da qual nós necessitamos, senão não estaríamos nesse momento ocupando o nosso corpo. E que esse corpo, gente, quando nós estivermos, né, melhorado bastante, gente. Não pense que é assim, na próxima encarnação já estou indo. Não é não. Nós, humanos, somos muito demorados. Demoramos para sair de um hábito. Demoramos para sair de um defeito. Às vezes tem pessoas que vêm, muitas vezes, ligados ao vício do álcool. Muitas vezes ligado ao vício de cartas, de drogas. Então, ele fala, quando a gente está no mundo espiritual, a gente fala, não, eu vou melhorar. Quando encarnar, não vou cair mais nessa. Mas, ao encarnar, diante daquilo, e geralmente é colocado o problema para ver se realmente ele está determinado. Mas às vezes não é isso. Então, vocês estão vendo quanto tempo que nós demoramos para entender, quanto tempo que nós demoramos para ver essas coisas que só nos fazem mal, que só nos deixaram para trás. E nada, gente, nada de ficar parado. Agora, como diz os futebolistas, bola para frente. Porque assim, nós tendo conhecimento, sabendo, passe para outras pessoas que quiserem. Não digo para qualquer pessoa, porque só não falar que é um problema, que é um movimento, que é um assunto espiritual, muitas pessoas correm, achando que vai falar alguma coisa que eles não querem ouvir. Mas, para aqueles que, como o aluno levanta a mão para a professora para perguntar algo, porque ele tem necessidade desse algo, de aprender sobre isso. Então,
Vamos em frente. Gente, nós estamos na última chance. Estou falando sério. Não existe muito tempo por aí. Não existe. Se você ainda está bem, com boa saúde, com a cabeça boa, se entregue de corpo e alma aquilo que Jesus nos ensinou no bem, no amar o próximo como a si mesmo. Se não começou, comece o quanto antes. É verdade mesmo. Nós, desencarnando dessa vez, não sabemos mais para onde nós deveremos ir. Porque não pense vocês que chegou lá, né? Como viajante, oi, bom dia. Não é nada disso. Nós vamos ser vistos no fundo da nossa alma. O que nós somos, o que nós fizemos, o que nós deixamos de fazer. Não adianta falar, não, eu fui bonzinho, fui um anjo. Não adianta. Então vamos melhorar. Seja de qual forma, se tem pensamentos errados, mude, apague. O orgulho está demais, pise em cima desse orgulho. Procure ser humilde, humano, antes de tudo. Que Jesus abençoe a todos nós, gente.